Bom, hoje nós estamos tendo a honra e o privilégio de ter conosco o nosso querido irmão Tiago Abigalo. Pela primeira vez que ele está vindo aqui, eu já disse para ele, está sendo um privilégio muito grande poder recebê-lo, e a gente espera que seja a primeira de muitas outras oportunidades e outras vezes que ele possa estar aqui. Ele é mestre em Teologia Bíblica pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, também em Teologia e Exposição do Antigo Testamento pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida e em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Participou do Comitê de Tradução da Nova Versão Transformadora e do Comitê de Revisão da Nova Versão Internacional, NVI. É missionário e professor das áreas de Estudo Bíblico e Hermenêutica no Instituto Missionário Palavra da Vida e professor da área de Teologia do Antigo Testamento na Escola Teológica Charles Spurgeon. Também é escritor, como vocês viram, não tem apenas esse livro, mas tem outros, e está na primeira igreja, participando da primeira igreja batista do Pará. E quando ele disse para mim isso, eu falei, poxa, você está aqui com a gente, você veio de longe, muito longe. E eu fiquei feliz em saber que, acima de toda essa posição academicista que ele tem, ele é apenas um servo e nada mais. E está aqui conosco para servir ao Senhor e para honrar e bendizer o seu nome. Por isso eu quero convidá-lo para estar aqui e peço a vocês que glorifiquem a Deus pela sua vida e honrem o irmão com uma salva de palmas. Boa noite, queridos. Uma alegria muito grande estar com vocês. Obrigado pelo carinho da liderança aqui do projeto Água da Vida. Os pastores têm me recebido tão bem, bons papos, boas conversas. O pessoal da Vida Nova também, sempre apoiando. Para mim é uma alegria, um privilégio poder participar dessa semana teológica. Realmente vim lá do Pará. Estamos morando, nossa família, há 3 anos e meio, servindo no Instituto Missionário Palavra da Vida, que é um instituto que tem treinado, sobretudo, missionários para trabalharem no campo transcultural, servirem a Deus com excelência. Minha esposa e eu fomos muito tocados ao estudar biografias missionárias e perceber que missionários que perseveraram no campo, missionários que tiveram um ministério de longo prazo, missionários que foram eficientes no trabalho que realizaram, foram missionários bem preparados. Então a gente acredita muito nesse ministério que a gente desenvolve lá no Pará, porque a gente entende que bons missionários são missionários bem treinados com excelência para servir o Senhor Jesus. E antes de eu começar aqui o nosso tempo de palestra, eu queria indicar alguns livros de edições Vida Nova. Primeiro eu vou falar de 2 livros que eu tive a oportunidade de trabalhar neles diretamente. Esse aqui é a Teologia Bíblica do Novo Testamento, do Greg Beale. Greg Beale foi professor do Eton College, foi professor também do Westminster Seminary, e ele escreveu essa teologia bíblica, talvez uma das mais atuais que nós temos em português, uma das mais recentes, e é uma teologia bíblica muito completa. Ele vai mostrando como Deus vai restaurando a sua soberania mediada de Adão até Jesus Cristo. Essa teologia bíblica, ela é peculiar porque ela começa com o Antigo Testamento. Então o Greg Beale vai dizer assim, olha, você não tem como desenvolver uma boa teologia bíblica do Novo Testamento se você não entender primeiramente o Antigo. Então ele começa nos seus capítulos iniciais falando do Antigo Testamento e depois fazendo a ponte com o Novo. Eu recomendo demais, fui muito edificado, desafiado. Eu tive o privilégio de ser o editor dessa obra e cresci bastante lendo esse texto do Beale.
Um outro livro que eu queria recomendar é esse texto aqui do Harold Henner. Ele foi professor do Seminário Teológico de Dallas por um bom tempo. Eu tive professores meus que fizeram aula de Efésios com ele, todo mundo falava muito bem das aulas dele. A Baker, que é uma editora americana, tinha pedido para ele escrever um comentário para ser colocado dentro da série da Baker, mas o comentário ficou tão grande, que ele foi publicado de maneira mais individual, por assim dizer. Não foi colocado dentro da série, porque ele é um comentário muito completo sobre o livro de Efésios. Imagina, a gente está falando de um livro de 6 capítulos, e esse comentário, se eu não estou errado, o Edmar pode me corrigir depois, deve ter o quê? Mais 700 páginas, gente, Edmar, com certeza, né? Eu também tive o privilégio de, se não revisei, eu editei esse livro. Né? Então, você tem um comentário que esmiuça bem o texto grego, explica questões sintáticas, questões do vocabulário, assim por diante. Para quem vai pregar, para quem vai ministrar estudos, esse é uma excelente ferramenta para você ter e servir a Deus com ela. Por fim, indicar esse livro aqui, também do Moisés Silva e da Karen Jobs, Convite à Septuaginta. Esse livro, ele vai te ajudar a entender melhor um pouco a versão grega do Antigo Testamento. Uma versão extremamente importante no processo de reconstrução do texto bíblico, né? É claro que a gente usa, sobretudo, o texto hebraico, mas o texto grego, muitas vezes, ele supre lacunas que às vezes nós encontramos no texto hebraico. Por exemplo, se você for lá para Gênesis capítulo 4, quando Caim faz um convite para o seu irmão Abel, dizendo assim: vamos para o campo. Você sabia que esse trecho não aparece nos manuscritos hebraicos? E a gente consegue reconstruir esse texto porque nós temos acesso à versão grega do Antigo Testamento, que é uma versão bem antiga. E tanto Moisés Silva quanto a Karen Jobs, eles vão ajudar a gente a entender melhor como é que foi o processo de produção da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, de um modo bastante didático, de um modo bastante acessível, mas também com bastante profundidade. O Dr. Peter Gentry, que é um dos maiores especialistas em Septuaginta do mundo hoje, recomenda demais esse livro, dizendo o seguinte: Convite à Septuaginta é, sem exceção, o melhor ponto de partida para o campo crescente e complexo de estudos da Septuaginta. Nessa segunda edição, os autores esclarecem equívocos, responderam a críticas, revisaram e atualizaram. Ele termina dizendo: é leitura essencial para todos os que estudam essa versão grega do Antigo Testamento. Então está aí um livraço de Vida Nova também, para você conhecer, ter acesso e entender melhor. Talvez se você vá para outros livros mais técnicos, mais acadêmicos, fica um pouco mais difícil de entender como é que foi o processo de tradução da Septuaginta. Esse livro então faz de um modo claro, preciso e didático para vocês, tá bom? Então, são minhas 3 recomendações aqui de edições Vida Nova, e agora sim a gente vai para a nossa palestra. Eu queria orar com vocês, pedir que o Senhor fale conosco, nos desafie, pedir que o pessoal também, se possível, já está projetado lá, né? Agora que eu estou vendo, já está projetado, excelente. Então vamos clamar que o Senhor nos ensine, nos edifique. Vamos ver se o meu controle vai funcionar. Estava funcionando, hein, gente? Agora ele está meio rebelde aqui. Deixa eu ver. Foi? Olha só, que bênção, hein? Está funcionando. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que privilégio é estudarmos a Tua Palavra e vermos as ligações que existem, Pai, entre os textos bíblicos. Perceber, como foi lembrado aqui nos outros 2 dias, que o Antigo Testamento está ligado à história de redenção que nós encontramos também no Novo. Pai, Jesus, Ele é o sim das Tuas promessas, Pai. Jesus é o cumprimento daquilo que Israel tanto esperou, que era a redenção, a salvação, que só o Senhor poderia trazer. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos dê sabedoria e entendimento para absorver o máximo possível daquilo que vai ser transmitido, mas pedimos também, Pai, que esse tempo não seja apenas para encher a nossa mente de informação, que seja um tempo, principalmente, Pai, para termos o nosso coração transformado pelas verdades que a Tua Palavra revela. Então que oremos no nome de Jesus. Amém. O meu tema, esse tema que vocês estão vendo projetado aí, na verdade eu vou
confessar algo para vocês. Eu modifiquei levemente o meu tema. Eu acrescentei um terceiro elemento no título da nossa palestra de hoje. A nossa palestra originalmente se chamava A Vinda de Jesus e o Segundo Êxodo, mas nós vamos perceber nessa noite que, juntamente com a vinda de Jesus e o Segundo Êxodo, tem um elemento muito importante que nós encontramos no Novo Testamento, que é o elemento da Palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, vivenciando muito daquilo que Israel experimentou anteriormente, nós percebemos Jesus cumprindo aquilo que a Escritura diz. Várias vezes você abre os Evangelhos e você vai encontrar os evangelistas dizendo: olha, se cumpriu o que disse o profeta, se cumpriu o que disse a Escritura. Você vai, por exemplo, encontrar Jesus conversando com João Batista e dizendo: olha, a gente precisa cumprir toda a justiça. Então Jesus, na sua primeira vinda, ao vivenciar muito daquilo que Israel experimentou anteriormente, mas fazendo isso de um modo perfeito, ele está cumprindo as Escrituras e mostrando para nós um papel repleto de autoridade que a Palavra de Deus, que a Bíblia tem para o povo de Deus. Não apenas na vida de Jesus, mas também na vida daqueles que estão em Jesus, que se tornam parte do povo de Deus a partir do seu relacionamento com Cristo. Por isso, a vida de Jesus, o Segundo Êxodo e a Palavra de Deus. Tem uma declaração muito interessante que um estudioso chamado John Kussmann faz um comentário chamado Comentário Bíblico São Jerônimo. Ele diz o que vocês têm projetado. Ele fala que o que a encarnação é para o cristianismo, o êxodo é para o Antigo Testamento. Sem ele não podemos entender a história e a religião dos hebreus. O que o John Kussmann percebe aqui é que tanto o êxodo, o evento do êxodo no Antigo Testamento, quanto a encarnação de Jesus, ou seja, sua vida, sua obra, sua morte e ressurreição, são fundamentais se nós quisermos entender a religião dos antigos hebreus, ou seja, o Antigo Testamento, aquilo que nós temos na primeira parte do cânon, mas também fundamental, se a gente quer entender o cristianismo, compreender a encarnação de Jesus. Ele percebe no êxodo e na encarnação de Jesus dois eventos paralelos que são essenciais para entender a fé do antigo Israel e para entender a nossa fé como crentes em Cristo Jesus. Eu diria que nós podemos ir além daquilo que o John Kussmann diz, observando que muito da vida de Jesus espelha aquilo que Israel experimentou no processo de êxodo. Quando eu falo de processo de êxodo, eu estou pensando tanto na libertação do Egito, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, o Mar de Juncos, ninguém sabe exatamente que mar era esse, a caminhada pelo deserto, o encontro com Deus no Monte Sinai. Todo esse processo do êxodo é, em alguma medida, vivenciado por Jesus. Sempre me chama a atenção, por exemplo, quando a gente olha para os três discípulos ali, Pedro, Tiago e João, junto com Jesus, no Monte da Transfiguração. Eles estão ali diante de Jesus, conversando com Moisés, com Elias, e o texto vai dizer para nós que Jesus estava conversando com Moisés e Elias a respeito do seu êxodo. Lucas 9 vai chamar a morte de Jesus de êxodo de Jesus, ou partida de Jesus. Então, o próprio evangelista estabelece uma ligação entre a redenção que Cristo realiza e a redenção que Israel experimentou no passado. Mas nessa noite eu queria observar de maneira mais específica um outro evangelista, que é Mateus. Mateus, no início do seu evangelho, ele vai estabelecendo vários links entre a vinda de Jesus e aquilo que nós podemos chamar de segundo êxodo.
Quando as páginas do Evangelho de Mateus se abrem, nós chegamos, por exemplo, no capítulo 2, vou deixar projetado aí no capítulo 2, versículos 13 a 18, aí eu coloquei especificamente os versículos 2, 14 a 15. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltou? Vamos lá. Agora sim, agora está o texto que eu quero. A gente vai encontrar a experiência do nascimento e dos anos iniciais de Jesus, ou da vida inicial de Jesus, de alguma forma espelhando aquilo que Israel experimentou. Veja, o evangelista aplica aquilo que o profeta Oséias falou em Oséias capítulo 11, versículo 1, fazendo uma referência primária a Israel. Ele aplica isso para o próprio Jesus. Eu separei um trechinho interessante, que é o trecho aí dos versículos 14 e 15, que diz o que está projetado. Então, ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe, está fazendo uma referência aqui a José, durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Segundo o evangelista, cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Muitos estudiosos olham para esse texto e ficam perplexos, porque eles dizem assim: bom, Mateus está citando Oséias, capítulo 11, versículo 1, e dizendo que Oséias 11:1 se cumpre aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, do versículo 13 em diante, porque Jesus ele vai para o Egito, e depois Jesus volta do Egito para aquilo que Mateus vai chamar de terra de Israel. Só que os estudiosos olham para o texto de Oséias e percebem no texto de Oséias uma referência primária ao povo de Israel. Tanto que você continua lendo aquele capítulo 11 de Oséias e você vai perceber uma série de críticas que Deus faz ao seu povo por tê-lo abandonado, por ter dado as costas para Deus. O que a gente precisa entender é que o evangelista aqui está justamente nos apresentando Jesus como um novo Israel, ou como o Israel por excelência. Jesus vai ser apresentado no Evangelho de Mateus como um Israel que, diferente do Israel do Êxodo, não dá as costas para Deus. Como um Israel que, diferente do Israel do primeiro Êxodo, se submete à vontade de Deus. Como Israel que, diferente do Israel do primeiro Êxodo, adora exclusivamente o Pai e não se prostra diante de ídolos, como o primeiro Israel fez. Então a gente vai lendo o Evangelho de Mateus e percebendo nesse Evangelho a vida de Jesus, já desde o seu início, espelhando Israel e mostrando: eu preciso cumprir de maneira perfeita aquilo que os primeiros descendentes de Abraão não conseguiram fazer. Eu preciso realizar de modo completo e assim mediar a bênção de Abraão para as nações, porque a nação de Israel como um todo havia fracassado. Jesus é descendente de Abraão. Não é assim que começa o Evangelho de Mateus? Jesus ele é filho de Davi, filho de Abraão. E esse Jesus, que é filho de Davi, filho de Abraão, cumpre de modo perfeito aquilo que o antigo Israel não tinha conseguido fazer. Vejam que interessante um outro paralelo que eu destaquei aqui para a gente olhar. Se você compara tanto o texto de Mateus 2,16 com o texto de Êxodo 1,22, você vai perceber algo bastante próximo daquilo que acontece quando Jesus nasce e daquilo que acontece quando Israel está no Egito. Mateus 2,16 vai dizer que Herodes, indignado, porque tinha sido enganado, de certa forma, né, ou não tinha recebido a resposta que ele queria dos magos, ele decide então matar todas as crianças de 2 anos para baixo que viviam ali na região de Belém. Olha só o que diz Mateus 2,16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. Então, no nascimento e
nos anos iniciais de Jesus, você encontra um paralelo interessante. Você tem um tirano ordenando a matança de bebês. Você tem um tirano ordenando a matança de bebês judeus. Quando nós voltamos para a cena do primeiro Êxodo, o que nós encontramos ali? Êxodo capítulo 1, versículo 22, que você também tem projetado aí, diz: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Morticínio de bebês debaixo de Herodes, morticínio de bebês debaixo do faraó no Egito. Jesus, assim como Israel, vai para o Egito, e Jesus, assim como Israel, volta do Egito para a terra de Israel. Mateus quer mostrar para nós que a vinda de Jesus está cumprindo as Escrituras, no sentido de que as Escrituras encontram o seu ápice em Jesus. Aquilo que a nação de Israel foi incapaz de realizar, Jesus realizou de maneira perfeita. E a gente continua lendo o Evangelho de Mateus, a gente vai se surpreendendo com o que encontramos na sequência. No capítulo 3, a gente tem Jesus sendo batizado por João no Jordão. E Jesus, ele sai das águas, ele emerge das águas do Jordão e escuta a voz dos céus dizendo que este é meu filho amado, em quem está o meu prazer. Assim como Israel precisou passar pelas águas no primeiro Êxodo, Jesus também passa pelas águas no segundo Êxodo. E assim como Israel passa pelas águas e fica andando 40 anos no deserto, Jesus passa pelas águas no capítulo 3, e agora ele vai passar 40 dias no deserto, jejuando, até ser tentado ou testado por Satanás. Se não bastasse isso, quando nós chegamos no capítulo 5 de Mateus, o que nós encontramos? Jesus chamando os seus discípulos para o alto do monte, e ali no alto do monte ensinando os seus 12 discípulos. Que paralelo impressionante com a experiência de Israel, que depois de passar pelas águas, andar pelo deserto, vai se encontrar com Deus no Sinai, e Deus, por meio de Moisés, vai transmitir os mandamentos dele para as 12 tribos de Israel. Falar da vinda de Jesus, portanto, é falar assim de um segundo Êxodo. Aliás, algo que eu não mencionei, quando a gente olha para o próprio capítulo 2 de Mateus, e há aquela morte das crianças inocentes nas mãos do tirano Herodes, há uma citação do profeta Jeremias no capítulo 31, em que Raquel chora pelos seus filhos. E não é impressionante que Jeremias capítulo 31 é justamente uma profecia que falava a respeito do segundo Êxodo, quando Deus viria para restaurar o seu povo e para dar ao seu povo um novo coração e estabelecer uma nova aliança. As Escrituras, elas se completam, elas se complementam. E a gente vai encontrar em Jesus esse Israel perfeito, esse verdadeiro Israel, que cumpre as expectativas do antigo Israel. Esse Israel perfeito que cumpre as promessas de Deus. Eu quero olhar com vocês nessa noite de maneira um pouco mais detida para um desses trechos de Mateus, que é o trecho de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu coloquei para vocês aqui um pouco da estrutura do a estrutura do trecho de Mateus 4, de 1 a 11. Se você olha para essa passagem, você vai perceber nos versículos 1 e 2 uma introdução. Nós somos ambientados naquilo que Jesus está passando, aquilo que Jesus está experimentando, né? Nós descobrimos que Jesus ele está no deserto, que ele está jejuando de dia e de noite. Depois nós temos uma sequência de 3 tentações. Primeira tentação, versículos 3 a 4. Segunda tentação, versículos 5 a 7. E a última tentação, 8 a 10. Terminando o texto com uma conclusão.
E aqui a gente tem um paralelo muito interessante, porque quando o tempo de jejum de Jesus está terminando, daqueles 40 dias e 40 noites, a gente vê Satanás ou o diabo, né, como o texto diz, se aproximando de Jesus. E o mesmo verbo grego usado para falar do diabo se aproximando de Jesus é usado no versículo 11 depois, que Jesus vence o diabo para falar dos anjos de Deus se aproximando de Jesus e suprindo o alimento de que ele tanto precisava. Quando a gente lê esse texto, a gente não pode esquecer que, num certo sentido, as tentações que Jesus experimenta, o teste que ele passa diante de Satanás ou do diabo, são tentações que a nação de Israel também experimentou. Por exemplo, a primeira tentação tem a ver com o pão, transformar pedras em pães. E nós sabemos que Israel, logo no começo da sua caminhada no deserto, antes de chegar no Sinai, já estava reclamando, já estava dizendo para Moisés: olha, você trouxe a gente aqui no deserto para matar a gente de fome, que saudade daquela panela com carne no Egito, ai que delícia, que saudade. Depois eles vão dizer: que saudade do alho poró do Egito. Os caras estão precisando até de alho poró, gente. Você vê o nível da reclamação e da murmuração desse pessoal. E Israel fracassa. Israel diz: olha, você nos trouxe aqui para nos matar de fome. Eles não dependem de Deus. Eles se esqueceram do Deus que tinha lançado as pragas, eles se esqueceram do Deus que tinha aberto o mar, eles se esqueceram do Deus que transformou as águas amargas de Mara em água potável para o povo beber. Eles se esqueceram de tudo isso. E a única coisa que eles conseguem ver é: Deus está trazendo a gente aqui, ou melhor, eles estão sempre colocando a culpa em Moisés, e eles não têm muita coragem de apontar para Deus, eles apontam para Moisés. Você trouxe a gente aqui para nos matar. Pode ser matar de fome, ou no capítulo 17, você trouxe a gente aqui para matar a gente de sede. Não tinha túmulo lá suficiente no Egito? E no 32 a gente vê esse povo caindo em idolatria, adorando o bezerro de ouro. São justamente as três tentações que Jesus experimenta. A primeira delas tinha a ver com alimento, a segunda tinha a ver com testar Deus, colocar Deus à prova, e a terceira tinha a ver com idolatria, adorar a criatura, um anjo caído, em vez de adorar o Criador. Por isso eu quero olhar para essa passagem agora com calma com vocês e observar primeiro o texto de Mateus capítulo 4, que está apresentando Jesus como esse Israel verdadeiro. Nesse segundo êxodo, Jesus está no deserto, assim como Israel passou pelo deserto durante o seu êxodo, durante a sua saída do Egito, caminhada para a terra prometida. O primeiro princípio teológico que nós encontramos nesse texto aqui é que as Escrituras levam o Israel verdadeiro a uma vida dependente de Deus. Jesus, como Israel perfeito, vai expressar uma dependência de Deus que o antigo Israel não expressou. Vamos olhar para a passagem. Estou projetando para vocês o texto da NVI 2011, tá? Então, é a primeira NVI, por assim dizer, não a segunda NVI. Tá? Então, vejam o que o texto diz aí. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na primeira tentação, nós vemos como as Escrituras vão conduzindo Jesus nesse segundo êxodo a responder, diferente de Israel, com dependência de Deus, com confiança em Deus. Veja, o cenário é o Espírito de Deus levando Jesus para o deserto. Esse Espírito já tinha sido mencionado no final do capítulo 3. Vocês vão se lembrar que quando Jesus emerge do Jordão, a voz do céu diz: este é meu filho amado, quem está no meu prazer. E o Espírito de Deus então desce sobre Jesus na forma de uma pomba. E talvez a gente olhe para essa cena do final do capítulo 3 e diga assim: bom, agora pode terminar aqui o texto, está maravilhoso, está lindo demais, né? Agora o Espírito vai lá e leva Jesus para os céus. Olha que maravilha, que final feliz. Não,
O Espírito leva Jesus agora para o deserto. Jesus precisa experimentar aquilo que Israel experimentou, mas Jesus precisa responder a essa situação de um modo diferente da resposta que Israel deu. O Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo é o termo grego geralmente usado, a gente falou aqui da versão grega do Antigo Testamento, né? A Septuaginta é o termo geralmente usado para traduzir uma palavra hebraica que é a palavra para adversário, Satã, Ha-Satã, o adversário de Deus. Então Jesus está cara a cara aqui com o adversário de Deus, e Mateus nos deixa em suspense. Como é que Jesus vai enfrentar o adversário? Como é que Jesus vai responder à tentação? Nós já conhecemos a resposta que Israel deu, mas que resposta Jesus dará? Jesus vai jejuar durante 40 dias e 40 noites. Em geral, o jejum no primeiro século entre os judeus, no primeiro século depois de Cristo, era um jejum que ocupava normalmente o dia, mas nem sempre a noite. Então o evangelista Mateus faz questão de enfatizar para nós: gente, isso daqui foi um jejum para valer. Não foi brincadeira não. Não ficou 40 dias, né, fazendo jejum e comendo à noite, não. Ele ficou dia e noite sem comer nada. Provavelmente Mateus está estabelecendo um paralelo também com aquilo que Moisés experimentou quando ele subiu o Sinai. Você vai se lembrar, por exemplo, do texto de Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, falando para nós que Moisés ficou no topo do Sinai durante 40 dias, 40 noites sem comer nada. Jesus passa por essa experiência também, provavelmente em comunhão com Deus, para enfrentar a tentação, o teste que viria de Satanás. E o diabo, então, que é chamado aqui de tentador, outra palavra muito interessante. Mateus vai usar um verbo aqui, que a gente chama de particípio do grego, para descrever o diabo como tentador. E esse verbo, queridos, vai ser geralmente usado ao longo do livro de Mateus para falar das autoridades judaicas, muitas vezes tentando ou testando Jesus. A partir de Mateus 4, a gente começa a descobrir de que lado esse pessoal está. Eles não estão do lado de Deus. Eles estão tentando, assim como o diabo fez, o próprio Filho de Deus, o Israel perfeito, Jesus Cristo. E aí o tentador se aproxima, ele vai fazer a primeira proposta para Jesus. Ele diz: olha, se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A tentação do diabo é muito interessante, porque aqui ele vai fazer o que ele geralmente faz na história da redenção. A gente está falando sobre a história da obra da salvação de Deus, e o que a gente percebe é que desde o Éden, Satanás está colocando a palavra de Deus em xeque. Lembra dele chegando para Eva e dizendo: foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer aqui de nenhuma árvore, é isso mesmo? Satanás está sempre jogando em dúvida, sempre colocando em questão a palavra de Deus. O que o Pai havia declarado recentemente no final do capítulo 3? Este é o meu Filho amado. O que Satanás faz aqui? Se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. João Batista já tinha falado que Deus podia suscitar uma descendência para Abraão, lá em Mateus 3,9, a partir das pedras. No primeiro Êxodo, Deus já tinha suprido água para o seu povo através de Moisés por meio da rocha. O que impedia Jesus agora de pegar também aquelas pedras e transformar essas pedras em pães? O que está na primeira tentação aqui é basicamente a ideia de que, olha, se você é o Filho de Deus, o Filho de Deus não pode sofrer. Se você é o Filho de Deus, o Filho de Deus não pode passar por privação. Porque se você é o Filho de Deus, você tem todo o poder nas suas mãos. E se você tem todo o poder, você pode eliminar o seu sofrimento agora. Você não está com fome? Você não está 40 dias e 40 noites sem comer? Pega essas pedras e transforma essas pedras em pães. Quando nós vamos para o final do Evangelho de Mateus, a gente percebe essa mesma lógica na cabeça das pessoas que estão passando na frente do Jesus crucificado. Mateus 27, 40,
as pessoas que estão zombando de Jesus passam na frente dele e falam assim: olha, não é você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias? Salve-se, desça da cruz se você é o Filho de Deus. Então a lógica satânica, que também é a lógica mundana dessas pessoas que estão passando por Jesus, é de que o Filho de Deus não pode sofrer de jeito nenhum, que o Filho de Deus não pode passar por nenhuma privação. E o que Jesus vai mostrar nesse texto é que parte do processo dele se identificar com Israel envolve passar por privação, envolve, em vez de ele tomar a iniciativa e transformar aquelas pedras em pães, esperar pelo pão que o Pai vai dar. Não é esse o ponto em Êxodo capítulo 16? Aliás, é esse o ponto da resposta de Jesus. Qual a resposta que Jesus dá? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando Êxodo capítulo 8, versículo 3. E Êxodo capítulo 8, versículo 3 é justamente a lembrança de quando Israel passou pelo deserto. Deus deixou o povo temporariamente passar fome, mas o texto diz: logo depois ele supriu a necessidade de vocês com o maná. Jesus está dizendo: eu não vou tomar iniciativa por mim mesmo, eu não vou usar o meu poder da forma que eu acho melhor, eu vou esperar pela provisão do Pai. Não é o fato de eu ser filho de Deus que me torna alguém totalmente independente do Pai. A pergunta do diabo tinha a ver aqui também com a identidade de Jesus. Será que você realmente é o Filho de Deus? E Jesus está dizendo para o diabo: eu não preciso transformar pedras em pães para mostrar para você que eu sou o Filho de Deus. Diferente de Israel, que agiu de maneira precipitada, questionando Deus, duvidando de Deus e querendo eles mesmos resolverem a situação, acharem que Moisés ia resolver a situação, eu vou esperar pela provisão do Pai. Eu vou depender de Deus. É por isso que nessa primeira parte a gente percebe o Israel verdadeiro dependendo de Deus. As Escrituras levam esse Israel verdadeiro, esse Jesus no novo Êxodo, a depender completamente do Pai. O próprio Pai vai suprir as necessidades de Jesus. Não é isso que a gente vê no finalzinho do Evangelho de Mateus, né? Quando a gente vai, do Evangelho, no finalzinho desse trecho de Mateus, né? Capítulo 4, versículo 11, Deus envia os seus anjos e eles servem Jesus com o alimento de que ele precisava. Essa primeira parte do texto, embora a gente esteja numa conferência teológica, eu não posso deixar de pensar um pouco em que implicações esse texto tem para nós. Ela levanta a seguinte questão para mim e para você: o quão dependentes você e eu temos sido da palavra de Deus. Veja, Jesus está enfrentando um inimigo sobrenatural, e ele não vence esse inimigo sobrenatural usando armas meramente humanas. Jesus vence o inimigo sobrenatural usando a palavra sobrenatural do próprio Deus. E se nós quisermos, assim como Jesus, vencer o inimigo, nós precisamos entender que nós só vencemos o inimigo com a palavra revelada de Deus. Não é na minha força, não é na sua força, mas é na força e no poder do Deus que se revela e se faz conhecido na Escritura Sagrada. Eu gosto muito daquele trecho de 1 João capítulo 2, quando João está escrevendo lá para os filhos, para os pais, para os jovens, e João fala assim para os jovens: eu escrevo a vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Como é que a gente vence o maligno? Por meio da palavra de Deus que permanece em nós. Queridos, esse texto está mostrando para a gente que a Bíblia não pode ser um mero objeto que a gente disseca, estuda, distante de nós. A Bíblia é a palavra viva de Deus que revela a vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia deve nos levar a uma vida mais dependente de Deus, nos levar a uma vida que entende que o sofrimento faz parte da dinâmica daqueles que querem seguir Jesus. Assim como o mestre sofre privação no deserto, nós também
passaremos nessa vida por momentos de dificuldade, por momentos de dor, por momentos de privação. Mas a gente segue o Cordeiro que venceu. A gente segue o Israel verdadeiro que derrotou Satanás. E é por isso que a gente pode depender da palavra de Deus, em vez de agir com a nossa própria força. Eu não esqueço até hoje, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu lembro de uma menininha, tinha lá os seus 5 anos na igreja que eu pastorei em São Paulo, pastorei por 13 anos numa igreja batista lá na cidade de São Paulo, e essa menininha estava falando com o professor da escola bíblica dela: tio, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que Deus fala pela Bíblia. O tio falou: sei, muito bem, Deus fala por meio da Bíblia. Tio, você quer ver como é que Deus fala por meio da Bíblia? E aí o professor da escola bíblica falou: não, como é que Deus fala? Conta para mim então. Ela pegou a Bíblia dela e fez assim, ó. Olha aqui, tio, olha Deus falando com a gente, né? Essa menininha de 5 anos de idade, 6 anos de idade, já tinha aprendido uma lição muito básica. A Bíblia não é só mais um livro. A Bíblia é a própria revelação de Deus para nós. Segundo princípio teológico que nós encontramos nesse texto, opa, caiu aqui, não tem problema, depois a gente resolve, é que as Escrituras levam Israel verdadeiro a uma vida submissa ao propósito de Deus. Vejam o texto dos versículos 5 a 7, tá? Versículos 5 a 7 diz o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Agora o diabo leva Jesus para o topo do templo. O texto vai dizer aqui a parte mais alta do templo. Nós não sabemos que local era esse exatamente. Existe uma discussão entre os estudiosos se isso seria uma visão ou se Satanás teria meio que arrebatado mesmo Jesus e levado ele para o topo do templo. Eu acho a segunda opção mais provável, porque eu acho meio complicado ele mandar Jesus se lançar lá de cima, né? Se fosse só uma visão, parece uma coisa mais concreta aqui. Mas o ponto é, Jesus é levado para o local que é reconhecidamente tido pelos judeus daquela época como a morada de Deus, a habitação de Deus. Bom, você é filho de Deus, não é? Esse daqui é o local onde Deus mora, onde Deus habita. Então vamos ver se Deus ele manifesta mesmo o poder dele para te proteger e te preservar. E Satanás não é bobo. O diabo vai fazer o quê? Ele vai usar as armas de Jesus para atacá-lo. Bom, você está citando a Escritura? Eu também vou citar a Escritura. Ó, Salmo 91, versículos 11 e 12 diz: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás cita a Escritura, mas ele não cita todo o trecho, certo? Tem uma partezinha ali do versículo 11 que é: Deus vai dar ordem a seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos. Satanás tira essa parte, e essa parte é extremamente importante para a gente entender o Salmo 91, né? Quando fala de Deus protegendo o fiel em todos os seus caminhos, à medida que esse fiel vai trilhando a sua vida, vai trilhando os seus caminhos, Deus vai protegendo, vai cuidando, vai cercando o seu fiel. Esse texto não está falando de testar Deus, de fazer coisas mirabolantes, vamos lá Deus, vou saltar daqui, vamos ver se você me pega lá embaixo, o mando dos anjos para te segurar. Esse texto está falando do cuidado natural que Deus tem por aqueles que são seus. Mas a lógica do diabo é: bom, se você é o Filho de Deus, e Deus diz que Ele cuida do fiel comum, Ele tem que cuidar de você também. Então, joga-te daqui de cima. E Jesus, como bom intérprete das Escrituras, Jesus não fez, pelo menos até onde a gente sabe, né? Ele não fez uma classe de hermenêutica como nós temos hoje, mas ele sabia interpretar a Escritura com a própria Escritura. Jesus fala assim: você está usando o Salmo 91, versículos 11 e 12, mas você não pode colocar a Escritura contra a própria
Escritura. Esse é um princípio da reforma protestante de interpretação. A Escritura interpreta a Escritura. O que Jesus faz? Ele vai citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, Moisés está lembrando Israel do que tinha acontecido em Êxodo capítulo 17. Lá nas águas em que você tem, que são chamadas, ficaram conhecidas como Massá e Meribá, onde o povo duvidou da capacidade de Deus de suprir o que eles precisavam. Deus vai suprir a água para o povo por meio da rocha. E Jesus então cita esse texto que diz: olha, você não deve pôr à prova o Senhor teu Deus. E ele então vence Satanás mais uma vez, não por meio de uma argumentação filosófica bonita, ele vence Satanás por uma resposta direta com a palavra de Deus. Jesus estava cheio da palavra de Deus. Jesus estava cheio do livro de Deuteronômio. Jesus estava vivendo tudo aquilo que Israel viveu, mas diferente de Israel, ele não vai colocar Deus à prova. Diferente de Israel, ele vai se submeter aos planos de Deus. Não sou eu que digo quando Deus deve realizar os seus milagres. Deus vai realizar os seus milagres, sim, até mesmo por meio de Jesus, diversas vezes nos evangelhos. E ele vai fazer isso através de Jesus quando ele tiver esses milagres reservados dentro da missão que ele separou para o seu filho. Jesus se submete ao plano do Pai. Vocês lembram de Jesus encontrando com os discípulos? Quando ele está lá passando por Samaria, os discípulos chegam com alimento, e falam: Senhor, a gente trouxe aqui comigo, A resposta de Jesus é: a minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus, ele se coloca debaixo do propósito do Pai, ele se submete ao propósito de Deus. E esse texto, mais uma vez, vai também nos lembrar que seguir Jesus, seguir o Israel perfeito de Deus, envolve muitas vezes uma disposição nossa de nos colocarmos debaixo do propósito que ele tem para nós, mesmo quando esse propósito é complicado, mesmo talvez quando Deus não responde a nossa oração do jeito que a gente gostaria. Jesus está dizendo: não sou eu que vou dizer para Deus que ele tem que me segurar aqui quando eu me lançar de cima do templo. E muitas vezes a gente fica tentado em querer determinar certas coisas para Deus. Aliás, isso é uma expressão às vezes como, determina isso ou aquilo. Nós não determinamos nada para Deus. Nós nos submetemos ao plano maravilhoso que ele tem para a gente e nós confiamos. Nós podemos clamar, nós podemos rogar. Mas mesmo quando a gente recebe de Deus um não para aquilo que nós tanto esperávamos um sim, nós podemos confiar que esse Deus que nos conduz de acordo com os seus planos é um Deus bondoso e de graça. A gente aprende, assim como Jeremias, não apenas a se alegrar com a libertação ou o livramento de alguma situação difícil, a gente aprende a se alegrar também com o esperar pela salvação de Deus. Lembra Jeremias e Lamentações? Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a sua salvação. Então até um processo de espera, de descanso, de dependência, de submissão paciente, sabe aquela talvez doença de uma pessoa querida que você queria que tivesse já sido resolvida e de repente Deus não resolveu? Ou talvez você que está se preparando para ir para o ministério, talvez seminarista, você ansiando que Deus te dê aquele ministério maravilhoso, cheio de glória, aquela igreja enorme, e de repente Deus te coloca naquela igreja ali pequena, justamente para trabalhar no seu coração. Viver como Jesus viveu a Escritura é submeter ao plano de Deus para a nossa vida, fazendo o que o Pai tem reservado para nós. Terceiro ponto aqui, terceiro princípio teológico, é que as Escrituras geram em nós, no nosso coração, adoração exclusiva ao Criador e não ao Deus deste mundo. Dê uma olhada, aí eu vou finalizar aqui, Mateus 4, de 8 a 11, diz o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse:
retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Eu quero chamar a sua atenção aqui no ponto interessante, que é aquilo que eu estou chamando de movimento topográfico das tentações. O que a gente tem dentro desse segundo êxodo que Jesus está experimentando em Mateus capítulo 4? Um processo ascendente. Satanás tenta Jesus no deserto, depois ele leva Jesus para o alto do templo, e agora ele leva Jesus para um monte muito elevado. Então há um processo crescente aqui. A única outra vez que se fala de um monte elevado, embora Mateus gosta de falar de monte, certo? A gente tem o sermão do monte, Mateus 5. Eu vou falar de um outro monte também da Galileia, depois de Mateus 28, fazer um link final. Mas um lugar ali no Evangelho de Mateus em que nós encontramos a expressão monte elevado é justamente quando Jesus tem a experiência da transfiguração. Então há duas experiências sobrenaturais aqui que acontecem: o encontro com Satanás e depois a manifestação da glória de Jesus no monte da transfiguração em montes elevados. E o que nós temos de tentação aqui? Bom, nós temos Satanás querendo que Jesus faça exatamente aquilo que o primeiro Israel fez. Ele mostra para Jesus todos os reinos deste mundo, e ele promete para Jesus o domínio sobre todos esses reinos. Algo muito interessante. O que Satanás está prometendo para Jesus aqui, gente, é mais do que o imperador romano da época tinha. Se você pensar, nem o imperador romano da época governava sobre todos os reinos do mundo. Os romanos, por exemplo, eram tradicionalmente rivais dos partos. Os partos eram uma ameaça constante na fronteira ali do Império Romano. E Satanás está dizendo para Jesus: olha, eu vou dar para você mais do que o imperador romano tem. E a gente fica se perguntando: peraí, mas essa promessa do diabo para Jesus aqui, que vai ser chamado claramente por Jesus como Satanás também, não é muito diferente daquilo, por exemplo, que Deus promete para o Filho em Salmo capítulo 2, versículo 8. O que Deus diz lá em Salmo 2:8? Olha, pede-me e eu te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como a tua possessão. Então, o que Satanás está prometendo para Jesus que é diferente daquilo que o Pai tinha para o Filho? E a resposta é: Satanás está oferecendo para Jesus um atalho aqui. Olha, em vez de você passar pela cruz, em vez de você passar pela oposição, pela rejeição, está aqui, ó, de mão beijada. Só ajoelha um pouquinho aqui diante de mim e está tudo resolvido. Eu vou te dar todos os reinos desse mundo, você vai estar debaixo da minha autoridade. Só que Deus tinha um plano para o Filho. O plano do Pai para o Filho é que antes de Jesus assumir a coroa do rei ungido, Jesus precisava também assumir a cruz do servo sofredor. O plano do Pai para o Filho era a cruz do servo sofredor e, por fim, a coroa do rei ungido de Deus. E a resposta de Jesus para Satanás é, mais uma vez, citando a Escritura, e citando o texto de Deuteronômio, dizendo para Satanás: olha, você vai embora daqui, arreda Satanás, né? Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mais uma vez, o que sai da boca de Jesus são as Escrituras. Mais uma vez, o livro de Deuteronômio é extremamente importante. O livro que vai relembrar a experiência de Israel no deserto é o livro que Jesus usa para combater Satanás e para ser um Israel vitorioso nesse teste do deserto. Muitas vezes nós também vamos enfrentar tentações como essa, não é verdade? Talvez Satanás não vai chegar para você numa forma corpórea no meio da noite, puxar o seu pé e falar: vem aqui, né? Me adora. Ele é muito mais sutil com os seus ídolos. Eu gosto muito quando o Tim Keller, no livro inclusive publicado pela Vida Nova, né, o Tim Keller tem um livro chamado Deuses Falsos.
que às vezes mudou de título em português, né? Era ora, falsos deuses, agora é deuses falsos mesmo, né? Estou falando certinho. Deuses falsos. Ele diz algo assim, ele fala assim: a idolatria não é simplesmente uma forma de adoração ritual, mas toda uma sensibilidade e padrão de vida baseados em valores finitos e na conversão de coisas criadas em absolutos divinos. É você tornar as coisas criadas no seu bem maior, é você fazer de objetos, de pessoas, de circunstâncias, aquilo de que você depende para achar sentido, para achar segurança e para achar o seu sustento. Tinha um professor, o professor Carlos Oswaldo, lá no Palavra da Vida, que ele dizia, né? O seu Deus é aquele de quem você depende para a sua segurança, para o seu sentido, para o seu sustento. Se a sua dependência final para o seu sustento está no seu trabalho, então o seu trabalho é o seu Deus. Se a sua realização, o sentido para a sua vida está no seu ministério, o seu ministério pode se tornar um Deus no lugar do Senhor. E você acaba valorizando mais fazer coisas para Deus, em vez de, antes de tudo, passar tempo com Deus e desfrutar do relacionamento com Ele. Para algumas pessoas, o seu Deus pode ser o sexo, a satisfação que ele traz. Para outras pessoas, talvez o seu Deus vai ser o conforto, o dinheiro. Satanás, ele vai testar e tentar aqueles que seguem o verdadeiro Israel, Jesus, o Cristo, de várias maneiras. E a nossa resposta às tentações do diabo precisa ser sempre regada com a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que é capaz de nos libertar da idolatria que Israel caiu, mas que foi a idolatria que Jesus rejeitou. E Jesus nos chama a imitá-lo da mesma maneira. Eu queria deixar um texto final aqui. Tem alguns links muito interessantes para a gente fazer, mas eu queria deixar esse textinho final do Benjamin Warfield. Ele deu essa palestra lá no ano de 1903 para os alunos que estavam começando o seminário de teologia lá do seminário de Princeton, nos Estados Unidos. E nessa palestra inaugural para esses alunos, ele falou sobre a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. A gente acabou de perceber isso na própria vida de Jesus, certo? Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, que está vivendo o segundo êxodo, mas ele vive esse segundo êxodo de maneira perfeita, porque ele depende, antes de tudo, da palavra revelada de Deus. E olha só o que o Warfield diz nesse trechinho. Vocês devem provar da preciosidade dela, da Bíblia, antes de aplicá-la às necessidades dos outros. Se quiserem que essas palavras subam espontaneamente aos seus lábios em seus momentos de necessidade ou nos de outros, vocês devem assimilar a Bíblia e torná-la sua no sentido tão íntimo que fixará as palavras dela firmemente em seus corações. Leiam, estudem, meditem, até que a Bíblia esteja em vocês. Então a Bíblia brotará em vocês e sairá de vocês em cada momento de necessidade. Que assim como Jesus, o verdadeiro Israel, os nossos corações estejam repletos da palavra viva do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Posso orar com vocês? Pai querido, nós te agradecemos porque Jesus, na sua primeira vinda, reviveu muito daquilo que nós observamos sendo espelhado na própria história de Israel, no próprio êxodo de Israel. Pai. E Jesus fez isso de maneira perfeita, Jesus fez isso de maneira aprovada. E ele foi bem sucedido na missão que o Pai lhe confiou, porque ele dependeu, acima de tudo, da tua palavra, Pai. Porque a tua palavra se cumpriu em Jesus, mas a tua palavra também conduziu Jesus pela missão que o Senhor tinha reservado para ele. Eu te peço que a tua palavra, Pai, continue a ter primazia também nas nossas vidas, que ao seguirmos Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor, como aquele que foi capaz de realizar o que nenhum de nós seria capaz de realizar, Pai, que ao seguir o nosso Salvador, a gente o faça sempre dependentes da tua palavra, que é viva e eficaz,
que transforma as nossas vidas, que transforma os nossos corações. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.